Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente está estudando a Bíblia. Isso aqui é um programa que estou fazendo aqui no YouTube de estudar toda a Bíblia, tá? Então a gente todo dia estuda um capítulo. Hoje a gente vai estudar Gênesis 11. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, aqui na descrição tem a playlist desse programa para você ir lá, começar lá de Gênesis 1 para a gente estudar a Bíblia toda juntos, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho. E para você que chegou aqui, vamos lá. Só recapitular, né? Deus ele tinha feito, como eu disse, Deus ele fez alianças, não é? A primeira aliança foi a aliança que Deus fez com a humanidade logo quando a criou. Foi a aliança edênica, a aliança do Éden, que foi aquela que Deus disse para os homens se multiplicarem e encher a terra e dominarem e tal. E essa aliança foi quebrada, nós quebramos essa aliança. E aí depois dessa aliança, depois do pecado, Deus faz uma outra aliança com a humanidade, que é chamada de aliança adâmica, a aliança que Deus faz com Adão depois do pecado, com toda a humanidade, né? Adão representando toda a humanidade. Essa humanidade, ela foi toda destruída. Deus destruiu o mundo por causa do pecado, por causa da maldade que se generalizou. E Deus salvou uma família, que é a família de Noé. E aí Deus faz uma outra aliança com a humanidade, a terceira aliança dele, né? A aliança noética. Noé ali representando toda a humanidade que existe hoje, todos os nossos descendentes de Noé. E nessa aliança ele repete aquilo que ele falou, ele reafirma a aliança edênica de se multiplicarem, de encherem a terra. E aí Deus ele dá essa ordem a Noé, sua mulher, os filhos de Noé e suas mulheres, deles de se multiplicarem e encherem a terra. E aí eles se multiplicaram e encheram a terra. As famílias foram formando outras famílias e tal, e encheram a terra. Só que o mundo inteiro era um único povo. Como eu disse, povo são aqueles que estão ligados geneticamente por uma árvore genealógica e falam a mesma língua. Então todos eram o mesmo povo, porque todos tinham a mesma árvore genealógica e falavam a mesma língua, como a gente vai ver aqui. Então vamos continuar aqui na leitura, capítulo 11. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Então, uma só língua e um único sotaque em toda a terra. Toda a terra era um único povo. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. A gente já viu essa palavra Sinar antes. Lembra? De Nimrod. Vamos lá. Vamos voltar aqui para Nimrod, filho de Cush, no capítulo 10, no versículo 11, falando de Nimrod. Cadê? Versículo 10, do capítulo 10. O princípio do seu reino, falando de Nimrod, foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Então, aqui no capítulo 11, versículo 2, diz que os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, onde Nimrod governava, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Eles construíram uma torre não foi de pedra e argamassa, não. Foi de tijolo e betume. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então veja bem, na aliança que Deus fez com a humanidade agora, que era a aliança noética que estava em vigor, Deus ele ordenou aos homens que eles fizessem o quê? Que eles se multiplicassem e enchessem a terra, ou seja, se espalhassem.
Só que aí os homens partiram do Oriente, se reuniram em um único lugar, onde tinha um homem governando sobre os outros, que era Nimrod, e eles falaram assim: vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Eles queriam construir uma torre que chegasse nas estrelas, ou quem sabe no céu de Deus. Para quê? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então Deus disse: espalhem-se por toda a terra. Eles falaram: não vamos nos espalhar pela terra. Vamos ficar todos no mesmo lugar. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Só denotar aqui mais uma vez o termo filhos dos homens, né, aparecendo aqui na Bíblia para falar da humanidade, que é aquilo que a gente falou em Gênesis 6. Né? Versículo 6 agora. E o Senhor disse: eis que o povo é um, ou seja, só tem um povo, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham. Aqui Deus está falando com ele mesmo. Tá? Deus é uma essência, uma substância de 3 pessoas. E aqui Deus está falando com as outras pessoas da divindade. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. Então Deus tinha dito para Noé, para seus filhos, para que eles se espalhassem pela terra. E agora os descendentes dele estão dizendo: não vamos espalhar pela terra. E Deus vem: vão sim. Porque Deus ele não respeita o livre-arbítrio humano. Não existe livre-arbítrio humano. Deus ele é soberano e ele governa tudo. E se ele quiser impedir o que os homens estão fazendo, ele faz, porque ele é Deus. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. Ou seja, Deus novamente os espalhou pela terra e pararam de edificar a cidade, né? Como cada um tinha uma língua agora, eles não conseguiam se comunicar, não tinha mais como fazer. E pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, que significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra, por toda a superfície dela. São estas as gerações de Sem. Então, novamente, eu vou inculcar isso na cabeça de vocês. O tema central da Bíblia é o Messias. E a Bíblia conta toda a genealogia do Messias. São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Veja bem que as pessoas estão vivendo cada vez menos, né? Conforme o pecado vai se espalhando. Você vê, nos primeiros capítulos da Bíblia, a gente vivendo 900 e tantos anos e tendo filho lá com 500 anos, como Noé. Agora as pessoas estão vivendo menos e tendo filhos mais cedo, né? Como a gente está vendo aqui, Arfaxade teve filho com 35 anos. Uma idade normal já, né, pra gente. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos. Isso já não é mais normal pra gente, mas já é metade do que estavam vivendo antes. E gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg, que significa divisão, porque nos dias dele a terra foi dividida entre os homens.
E depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Os descendentes de Eber, como eu falei, são os hebreus. Eles é que vão falar hebraico. Deus dividiu as línguas e a língua de Eber provavelmente é o hebraico. Provavelmente esse termo hebraico é a língua dos hebreus, são os descendentes de Eber. Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 18. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Talvez trigêmeos também, como Sem, Cã e Jafé, ou pelo menos gêmeos ali, porque nasceram todos no mesmo ano. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Aqui, nessa época, provavelmente não existia Ur dos Caldeus. Nessa época, provavelmente nem existiam os caldeus. Mas, como eu disse, contexto histórico, quem está escrevendo o Gênesis é Moisés para o povo no deserto. E, nessa época, a cidade que Harã nasceu era Ur dos Caldeus, se chamava Ur dos Caldeus. Em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Então Harã morreu quando o pai dele ainda, Tera, ainda estava vivo. Abrão, preste atenção que ainda não é Abraão, é Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então veja bem, eles estão em Ur dos Caldeus, que na época de Moisés vai se chamar Ur dos Caldeus, que os caldeus vão ser os povos que vão habitar na Babilônia, que vai existir, que aqui já existe, tá? E Tera pega Abrão, o filho dele. Como o outro filho dele, Harã, tinha morrido, ele pega o filho de Harã, Ló. Sarai, a mulher de Abrão. Aqui não fala de Milca, mulher de Harã. Talvez porque Harã já tinha morrido. Não sei. Ele praticamente não era mais nora, já que o marido tinha morrido. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Lembrando de Gênesis 9, que Noé disse: maldito seja Canaã. E aí eles saem de lá de Ur dos Caldeus, que vai ser a Babilônia mais tarde, provavelmente, terra dos babilônios, e para irem para Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Harã aqui já é a cidade, tá? Então, na época de Moisés, essa cidade que eles ficaram se chamava Harã, que é o nome de Harã que tinha morrido. Provavelmente ficaram lá e colocaram o nome de Harã em homenagem. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Pessoal, curta esse vídeo, comenta o que você achou, o que você acha, pontuações a fazer, compartilha com aquele amigo, aquela amiga para vir estudar a Bíblia toda com a gente. E é isso, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Até a próxima.